Bom, pessoal, tudo bem? A gente vai falar agora sobre equipamentos, né? Assim, o que eu preciso ter em casa para fazer o melhor café? Alguns equipamentos, infelizmente, a gente não tem como evitar. Primeiro é a chaleira para esquentar a água, né? Como a gente falou no módulo anterior, o ideal é que você tenha uma chaleira que esquente a água e uma chaleira também de bico fino. Essa chaleira é importante para você controla melhor o fluxo de água na hora de você preparar, principalmente os cafés com percolação, né, que seria com filtros de papel, né? Então é bem importante ter uma chaleira dessa na sua casa. Sim, se você não tiver condições, tudo bem, você pode fazer o fluxo da água pela chaleira tradicional, mas ela sai muito grossa, né, a água, você não tem muito controle. Então o ideal realmente é você ter esses dois tipos de chaleira. Bom, o outro equipamento que eu considero indispensável seria uma balança digital. Ela é bem barata, né? Você encontra aí no Mercado Livre, na Amazon, né? Mas por quê? Por que é importante? É para você começar a perceber as proporções. Quanto de água, quanto de café. Não gostei, eu posso trabalhar nisso, né? Então, e outras também tem a questão do tempo, né? Assim, o controle do tempo na hora que você está fazendo a extração, que esse é um aspecto importante também que a gente vai detalhar mais na frente. Balança é para você conseguir reproduzir as suas receitas. Então, como reproduzir esse café que você gostou, né? Então é importante ter a balança para você olhar lá, ó, eu botei tanto de café e tanto de água e eu vou conseguir reproduzir isso. Outro equipamento super importante, né, para você ter na sua casa é um moedor de café, né? Existem vários tipos, mas assim, o principal é que você consiga, dentro desse moedor, tenha uma regulagem da grossura da moagem. Nos módulos posteriores, a gente vai falar que cada método de café precisa ter uma grossura específica da moagem para você extrair o melhor café, né? Então é bem importante. Bom, pessoal, então aqui, por exemplo, esse moedor aqui, né, você tem aqui um controle da regulagem da grossura. Existem moedores elétricos que ele basicamente só roda, só moe, e aí você não consegue controlar bem isso, né? Então esse é um aspecto importante na hora da escolha do seu equipamento. Bom, o mais importante é a escolha do método de preparo. Então existem vários métodos, a gente vai passar por alguns métodos aqui para você escolher o ideal para você. Bom, pessoal, vamos falar sobre equipamentos, né? Qual é para você escolher o melhor para você fazer na sua casa, né? Então a gente aqui tem o V60, a Chemex, a Clever, a prensa francesa, o Aeropress e a cafeteira italiana. De bônus aqui a gente tem também muito usado pelos árabes, né, que é o Ibrick, que a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Tá? Primeiro é o V60. A gente não está falando aqui do Melita, tá? O Melita tradicional ele é parecido com o V60, só que o V60 ele tem um furo bem maior, né, e um filtro diferente. Por que a gente não está falando? O Melita ele não é muito usado para preparo de cafés especiais. Por quê? Porque o furinho dele é muito pequeno, demora bastante a água a passar, deixando, digamos assim, um sensorial não muito favorável para os cafés, né? Então a gente prefere realmente usar o V60. Então por que esse método é interessante, né? Porque ele é V60 por causa desse vértice aqui de 60 graus, que é um pouco mais inclinado, né? Que a água passa mais rápido pelo filtro. Então ele é uma excelente escolha, ele deixa um café equilibrado. Assim, para mim, no meu gosto pessoal, é o melhor para preparo de cafés especiais filtrados, tá, gente? Mas cada um tem o seu gosto. Bom, agora vamos falar sobre a Chemex. A Chemex, primeiro, ela tem um design realmente muito bonito, ela ganha prêmios internacionais de design. É um método que foi criado por um alemão nos Estados Unidos. E o interessante dele é que ele é o porta-filtro e o jarro ao mesmo tempo, né? Só que o filtro dele ele é semelhante ao preparo da V60, só que o filtro dele é um filtro de papel bem grosso, que deixa o café mais limpo, mais suave, né? Então, se você gosta de um café encorpado, esse aqui talvez não seja um método para você. Bom, esse método aqui se chama Clever, né? Que é um método que a gente chama que é um método híbrido. Por quê? Porque ele tem uma válvula de segurança aqui embaixo que controla o fluxo da água. Ele só libera a água se você colocar em cima de um recipiente, né? Então, primeiro você coloca o café, tá vendo que ele lembra o formato bastante do Melita, né? Você coloca o café, joga a água e ele vai ficar em infusão primeiro, né? Então, vai estar em contato com a água, aí somente na hora que você colocar em cima de um recipiente que a água vai ser liberada. Então, ele é um café bem interessante também, equilibrado,
Interessante que ele é esse método misto, né? Tanto de infusão quanto de percolação, né? Qual o problema desse método? Ele não é um método barato, né? Na hora que você for comprar, você vai ver que ele é um método que custa bastante caro para comprar. Esse método aqui é chamado prensa francesa, também é bem legal para você ter na sua casa, né? Que ele é bonito, né? Na hora de servir. Qual a desvantagem que eu acho desse método? É que primeiro que ele tem uma vantagem ou desvantagem, depende, né? Mas ele é um filtro de ferro. Que não filtra tanto o café, né? Então você, na hora que tem que preparar o seu café, a moagem tem que ser grossa, porque senão ela vai misturar, o seu café vai ficar com um pó de café, né? E isso acaba deixando um café também um pouco sem corpo, né? Um pouco mais suave do que o tradicional. O jeito de você deixar o seu café mais encorpado, se você gosta dentro desse método, é você deixar bastante tempo de infusão, então a partir de 5 a 9 minutos. Uma vantagem interessante também é que, como ele não tem um filtro de papel, é que ele deixa os óleos essenciais do café, né? Então, na hora que você vai tomar o café, você pode olhar assim, ele tem óleos em cima, que são bem interessantes para o seu sensorial. Bom, então, esse método aqui parece uma seringa, né? É um método chamado Aeropress. Foi criado por um fabricante de brinquedos, né? Que ele também não estava gostando da qualidade dos seus cafés. É um método bem interessante, existe até campeonato mundial de preparo de café em Aeropress, tá? Então ele é um método que você consegue ter um café com bastante corpo, só que sem o amargor, né? Por exemplo, um amargor que é gerado aqui na cafeteira italiana, por exemplo. Como é que funciona? Você pode fazer tanto assim quanto assim, né, o café. Você coloca a água em infusão, mistura com o seu café, espera alguns minutos, e depois aqui tem um filtro, né, um filtro de papel aqui, depois você vai e aperta e sai um café sensacional. Então é um método bem interessante para você variar. Bom, então agora vamos falar sobre a cafeteira italiana, que é um método realmente bastante prático assim, para o seu dia a dia. Os dois métodos que eu considero mais práticos para você fazer é a prensa francesa e a cafeteira italiana, que basicamente você tem que jogar água e café e não precisa de filtro de papel, né, não precisa fazer nada disso. A cafeteira italiana ela é bem prática, você abre aqui, né, simplesmente você tira esse porta-filtro aqui, que é onde vai entrar o café, coloca a água aqui embaixo, até onde tem uma marca aqui de respiração, e a água sobe passando por esse buraco, né, e gera um café bastante encorpado. Eu gosto bastante, mas assim, ele tem uma desvantagem que a gente vai falar no próximo módulo, mas dá para mitigar na hora do preparo. Para finalizar, tem um bônus aqui, eu vou mostrar um método que é muito utilizado pelos árabes, né, que é o ibrique, que é um método que você basicamente tem que colocar a água e também o café moído muito fino, bastante fino mesmo, e você esquenta no fogão, né, e retira algumas vezes até chegar no ponto certo. Isso aqui vai deixar o café extremamente encorpado, mas se for um café de bastante qualidade, vale a pena testar. Finalizamos aqui para você escolher o melhor equipamento para você, tá? No próximo módulo a gente vai entrar no detalhe de como preparar um excelente café aqui no V60 em detalhes, tá bom? Até o próximo módulo.